Eu queria ficar mesmo no meu pilão velho. Em 1875. Mamãe, quando eu nasci, dava aula de violão. O ano eu não tenho certeza, né? Eu frequentava o movimento hippie, que foi um movimento que utilizou drogas, mas eu era totalmente oposto a isso. Eu nunca saí da minha casa, eu sempre estive com meus pais, enquanto todos os jovens na época do movimento hippie saíram de casa, eu não saí de casa. Nesse dia eu falei para minha namorada, que também era da época do movimento hippie, ela começou a frequentar uma determinada religião, e num determinado dia, esse dia foi 11 de setembro de 1981, eu fiz essa proposta para ela. Ou eu, ou esse seu Jesus. Ou eu, ou essa sua religião. Ou eu, ou essa sua igreja. E ela me disse, bom, eu te quero, mas se você não me quer... E quando foi à noite, nesse mesmo dia, ela já tinha me dito uma frase, eu tenho maravilhas a te mostrar durante o dia. E quando foi à noite, depois dela desistir do namoro por conta dessa proposta que eu fiz para ela, eu estava na minha casa, mais ou menos como estou aqui, né? Eu estava assim, olhando para o canto, assim, sentado na minha cama, o quarto estava tudo escuro, eu meditando na desistência do namoro e tal, quando de repente apareceu primeiramente o rosto da minha esposa no escuro, da minha namorada na época, ela é minha esposa até hoje, depois de 32 anos, né? Apareceu primeiramente o rosto dela dizendo aquela primeira frase. Quando chegou nesse ponto da frase, apareceu o corpo por inteiro de Arrucha. Maravilhas a te mostrar. Aí apagou. Aí novamente, no quarto escuro, apareceu o rosto dela dizendo aquela segunda frase. Eu te quero. E ele completou a frase. Mas se você não me quer... E aí ele foi virando de costas. Aí quando... eu percebi aquilo, não, eu quero, e me levantei. E foi daí por diante que eu comecei a viver coisas extremamente sobrenaturais, sob a direção dele, como se fosse um filme, né? Sob a direção dele, até que num determinado momento ele me fez desistir de todos os meus planos, ou seja, morrer para a vida natural, desistir de todos os meus planos, e para então estar pronto para ele. E aí ele disse, então, agora vem ser tudo isso para mim. E aí, a partir desse dia, eu comecei então a viver coisas extremamente fortes, ligadas às escrituras, e num determinado momento ele me mostrou que eu já estava profetizado, a minha vida já tinha sido profetizada, que eu viria para cumprir um propósito iniciado por ele, ou dar continuidade ao propósito aqui no Brasil, né? E como eu quero te mostrar, né? A nação de Israel, as letras de Israel, elas têm... Com as letras de Israel nós formamos a palavra Brasil, ou seja, o Senhor da palavra, que é Yahweh, o Senhor do universo, ele conseguiu então fazer essa jogada de, nessas palavras, com essas mesmas letras, construir uma história que se iniciava em Israel e terminava aqui no Brasil, onde eu seria um personagem dessa história, até mesmo herdeiro inclusive de sangue de personagens importantes das escrituras, como Salomão, Davi e o próprio Yahushua.